você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez com uma cara um pouquinho especial, falando então sobre como que foi o desempenho do mercado do ovo brasileiro ao longo desse ano de 2021 e quais são as projeções para o ano que vem. E para isso, quem está aqui para bater esse papo com a gente hoje é o Edival Veras, que é presidente do Instituto Ovos Brasil. Seja muito bem-vindo, Edival. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. É um prazer aqui poder falar um pouco com vocês. Edival, esse ano, de uma forma geral, 2021, a gente seguiu tendo questões envolvendo a pandemia, questões macroeconômicas que acabaram, então, modificando um pouco o consumo e principalmente quando a gente fala de proteínas animais, de carnes, esse mercado ele deu uma mudada. Nesse caso, o ovo, como que foi a questão de demanda pelo ovo ao longo desse ano de 2021? Letícia, veja bem, a gente precisa fazer um retrospecto. Há 14 anos atrás, quando o Brasil tinha um consumo per capita de 120 ovos por habitante por ano, esse consumo ele vem crescendo ano a ano. E o ano passado nós atingimos um consumo de 252 ovos, que praticamente atingiu a média mundial, e é um consumo que vem ano a ano crescendo. Esse ano agora nós iremos ter um consumo bastante tímido, porque realmente a gente acompanha todo o cenário econômico e as pessoas vêm tendo muita dificuldade em consumir proteína de forma geral, e o ovo não é diferente desse cenário. Então, o consumo é tímido. A preocupação que nós temos hoje realmente está com os custos de produção que estão bastante elevados, e o consumidor ele vem sentindo muito esse cenário econômico adverso. E, Edival, tendo esse consumo, então, um pouco mais tímido e os custos de produção em alta, o produtor, o avicultor de postura, ele teve que fazer algumas modificações, ele teve que enxugar um pouco essa produção ao longo do ano, e a gente consegue mensurar quanto que essa produção ela foi diminuída ao longo desse ano de 2021? Nós sempre brincamos e falamos que o avicultor ele é a profissão esperança, A gente sempre acredita que o dia de amanhã vai ser melhor, e esse ano nós não iremos ter redução de produção. Por incrível que pareça, com esses custos elevados, com o consumo realmente um pouco freado, as produções elas estão passando por uma modificação. Eu diria que é uma modificação em sistemas convencionais para sistemas com automação. Então, ela vem numa condição de produção relativamente estável. O que a gente vem acompanhando, as empresas vêm sofrendo bastante durante todo o ano de 2021, mas não vêm fazendo as reduções que seriam interessantes para se fazer um equilíbrio de mercado. E aí, como que ficaram, então, os preços, essa flutuação de preços durante o ano, Edival? A gente consegue destacar algum período do ano em que houve um pico de alta ou pico de baixa? Não, na verdade, o ano de 2021 foi um ano que a gente trabalhou praticamente todo ano com margem negativa. Nós não tivemos nenhum momento que a gente conseguiu repassar custo. Foi um ano que realmente ele teve esses custos aumentados, frutos do preço de grãos, do cenário econômico e também da questão cambial. Então, tem sido um ano bastante difícil. Não tivemos em nenhum momento uma condição boa. Inclusive, quando a gente fala normalmente no período de inverno no Brasil, a produção cai um pouco, num patamar aí em torno de 5%, e os preços normalmente sobem, porque o mercado equilibra, mas esse ano nós não tivemos esse cenário. Foi um cenário inteiro, Quando a gente fala, por exemplo, de 2 anos atrás, quando tínhamos um milho aí num patamar basicamente na ordem de R$ 35, essa condição de preço hoje é bem superior, praticamente 3 vezes esse valor. Então, nós não conseguimos repassar custo. E exatamente a produção ela estava com uma certa folga, com uma situação que não tínhamos falta,
Então tem sido um ano bastante difícil, porque as pessoas estão com problema financeiro, dificuldade de empregos, e aí não tem como fazer. A produção precisa ser corrigida, mas, por enquanto, ela vem trabalhando com certa folga, e aí esses preços realmente não foram bons. E Edival, pensando nessa questão da demanda, né? A gente tendo esse ano de 2021 com menos famílias recebendo o auxílio do governo, né? Recebendo aquele auxílio emergencial, o ovo acaba sendo a proteína mais em conta, né? E mais versátil também, se a gente for aí analisar as formas de consumo. Qual foi a razão, então, para essa diminuição na demanda, né? Já que a gente tem o ovo como costumeiramente sendo aquela opção mais em conta, né, para quando a gente está mais descapitalizado. O que a gente acredita é que agora, a partir de agora, vai se ter alguma ajuda nacional, o mercado, a gente espera que ele comece a fazer alguma reação, as empresas estão voltando à normalidade, então o que a gente espera é que esse cenário, mas as pessoas realmente têm tido muita dificuldade financeira de se alimentar. É uma preocupação muito grande nossa, porque a gente sabe a importância de se consumir proteína e as pessoas têm conseguindo realmente atender a essa necessidade física. Então, o que a gente acredita é que a partir de agora as coisas vão entrando na normalidade, todo o processo de vacinação já vem dando sinais que a pandemia existe um certo controle e o que a gente espera é que se mude. Nós não temos uma expectativa de baixa de preços de custo, né, para o próximo ano. Então, o que a gente vai precisar realmente fazer é continuar fomentando se consumir o melhor produto que existe, que é o ovo. É um alimento completo, um alimento que realmente é saudável para os consumidores. E a gente vai precisar encontrar meios para valorizar. E, claro, sempre com equilíbrio de mercado, passando por essa fase tão difícil que tem sido o ano de 2021. E Edival, pensando então nessa questão de preço, né, e de custo de produção, como que ficou a relação de troca? A gente consegue pensar, por exemplo, assim, quantas caixas de 30 dúzias de ovos comprava uma saca de milho, por exemplo, nessa média durante o ano? A gente consegue fazer uma conta? A conta é muito simples. Imagine, né? A gente teve talvez um aumento médio aí no patamar de 20% em média em relação aos outros anos, e os custos eles simplesmente aumentaram aí na ordem de 130%, 140%. Então essa relação de troca exatamente para comprar milho, soja, é uma relação que é muito, muito difícil para o produtor. Esse resultado, esses preços de grãos, eles têm impactado aí fortemente, e essa relação de troca tem sido a pior possível. E é como eu venho falando, né? A gente precisa adequar produção, fazer campanhas mostrando e incentivando o consumo que o Instituto Ovo Brasil tem feito todos os anos. E por isso, Letícia, que se você observar, a gente vem crescendo o consumo numa ordem de 10% todos os anos. E realmente, esse ano ocorreu esse fator inesperado, né, que realmente a pandemia pegou de forma muito forte toda a relação econômica, e aí ele fez esse impacto, que é um impacto que nós, como produtores, temos sentido bastante. E a gente vai precisar encontrar um caminho para mudar esse cenário. E esse caminho, claro, repassa por campanhas, por conscientização de produtor, para que a gente consiga realmente repassar o custo e ter o lucro justo de quem trabalha, de quem produz, de forma muito eficiente. Porque a avicultura, ela todos os anos, ela vem também evoluindo, que é incrível o que a gente vem vendo na questão da genética, né, do desenvolvimento de produtividade, na nutrição, nos sistemas de produção que tem melhorado bastante, mas todas essas melhorias
eles não vêm conseguindo suplantar esse impacto de custo que nós estamos tendo, principalmente devido aos preços de grãos. E uma dúvida, Edival, pensando nesse cenário que você pontuou para 2022, né, de que os custos de produção devem continuar altos, tem essa alternativa, né, do setor produtivo enxugar um pouco a produção, né, para que essa oferta de ovos se equilibre um pouco com a demanda. Isso não pode fazer com que os preços dos ovos subam ainda mais e assustem ainda mais o consumidor lá na ponta final? Veja bem, o que a gente sempre comenta é que o Brasil, né, especialmente nessa produção de ovos, nós hoje temos uma produção, nós somos autossuficientes, exportamos muito pouco, mas qualquer atividade ela não consegue se sustentar por muito tempo com margem negativa, né? Todo esse processo que nós estamos passando vem agora em 2021, eles são processos difíceis, né? Porque na verdade a gente precisa vencer esse custo alto e quando a gente não consegue, não tem outra alternativa a não se adequar à produção. Isso é uma situação necessária, mas nós temos muita responsabilidade. Eu sempre comento, e todos os produtores do setor primário são muito conscientes, que a gente não pode produzir faltando e nem também com excessos. Nós precisamos ter muita responsabilidade, porque produzimos alimentos, precisamos alimentar as pessoas, e a gente precisa ter equilíbrio, porque é exatamente com o equilíbrio é que faz com que não tenhamos preços exorbitantes e também não tenhamos prejuízos exorbitantes, porque quando esse prejuízo ele é durante um período muito longo, existe realmente um risco muito grande de desabastecimento, e isso nós temos essa responsabilidade precisamos ter mais responsabilidade no planejamento, nas produções, para que elas estejam em equilíbrio com o consumo. E pensando em todas essas adversidades, Edival, e esse cenário de prejuízo que o setor de avicultura de postura enfrentou durante todo o ano de 2021, teve gente saindo da atividade ou não? O produtor ainda se manteve firme ali na esperança de que o jogo virasse? Essa esperança ela sempre existe. Nós, como associação, precisamos trabalhar para que não fique ninguém pelo caminho. A gente sabe a importância social que tem a atividade de produção de ovos comerciais no Brasil. A ideia do Instituto Ovo Brasil é exatamente valorizar, fomentar, conscientizar, mas sempre buscando, apoiando o associado, fazendo com que ele tenha realmente um amparo em todos os processos. Esse ano tivemos grandes conquistas, conseguimos abrir o mercado internacional, mercado como Estados Unidos, por exemplo, que há mais de 20 anos nós não tínhamos acesso, teremos acesso a partir de agora. Conseguimos retirar PIS e COFINS para as produtores rurais e muitos outros trabalhos na área tributária, porque a ideia é que ninguém pare, mas sem dúvida houve algumas fusões, houve algumas empresas que não estão conseguindo atravessar essa crise, e isso nos preocupa bastante, porque no Brasil, atualmente, nós temos quase 5 mil produtores de ovos, é um número bastante grande, em todas as cidades do Brasil, praticamente todos os estados, eles são estados produtores, e a gente precisa ter a consciência da importância da produção desse alimento tão bom. A gente sempre fala que o leite materno é o primeiro alimento mais importante e mais completo que existe, e o ovo é o alimento comercial mais importante porque ele tem essa finalidade, ele tem por ser um alimento completo, por atender de forma muito, muito interessante aos consumidores. Então, é um alimento essencial. E a gente precisa ter o cuidado que essa produção ela consiga ter estabilidade, ela não tenha grandes perdas, porque isso pode comprometer o lado social, o lado nutricional. Então, a ideia nossa é que realmente fique o mínimo de produtores pelo caminho, e se Deus quiser, que ninguém fique pelo caminho, para que a gente encontre alternativas para continuar desenvolvendo essa atividade tão importante para o nosso país.
Certo. Edival, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer justamente, então, esses panoramas, né, e essas informações a respeito do Brasil todo, né, dessa atividade que é a avicultura de postura. Muito obrigada. Parabéns, Letícia, a vocês. Notícias Agrícolas faz um trabalho muito importante e a gente vai estar sempre à disposição para conversar e encontrar alternativas, porque é importante falar que o setor de grãos e o setor de pecuária e de avicultura, eles precisam caminhar juntos, um depende do outro, e a gente tem que estar juntos para se fortalecer a cada dia, porque a responsabilidade do Brasil não vai ser somente produzir para os brasileiros, a gente vai precisar produzir para muitos outros povos aí mundo afora. Então, muito obrigado, um grande abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Edival Veras, que é presidente do Instituto Ovos Brasil, nos trazendo, então, um panorama de como que foi o andamento do setor de avicultura de postura nesse ano de 2021 aqui no Brasil e quais serão as perspectivas para o ano que vem. Segundo o Edival, esse ano de 2021, assim como para outras cadeias de proteínas animais, foi de prejuízos para a avicultura de postura. Numa conta simples que ele trouxe aqui para a gente, se pegar os preços dos ovos, uma média ao longo desse ano de 2021, comparando com o ano passado, houve um aumento em torno de 20%. Já em relação aos custos de produção, principalmente quando se refere à alimentação das aves, o aumento dos custos foi em torno de 130%. Então, portanto, os produtores de ovos ficando no prejuízo e, segundo o Edival, o Instituto Ovos Brasil fazendo um esforço para que nenhum deles fique no caminho, já que muitos produtores não estão conseguindo lidar com esses prejuízos. A demanda nesse ano de 2021 foi mais fraca, porque a população está mais descapitalizada, os custos de produção mais altos e não sendo possível, portanto, repassar parte desses custos até a ponta consumidora, o produtor acabou absorvendo, então, esses custos de produção e saindo no prejuízo. E de acordo com o Edival, para o ano que vem, a expectativa é de que esses custos continuem sim mais elevados, a demanda ainda patinando um pouco, então o produtor vai ter que enxugar um pouco a produção justamente para conseguir equilibrar um pouco essa questão da oferta e da demanda. Eu encerro por aqui, mas queria deixar a todos vocês votos de boas festas, um excelente final de ano e a gente volta a se encontrar aqui no Notícias Agrícolas em 2022. Até lá! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.